os céus. Quem poderá contra o seu reino? Quem poderá contra o seu reino? Ele é digno de desatar os céus. Quem poderá contra o seu reino? Quem poderá contra o seu reino? Ele é digno de desatar os céus. Quem poderá contra o seu reino? Quem poderá contra o seu reino? Só ele é digno. Ele é digno de desatar os céus. Quem poderá contra o seu reino? Quem poderá contra o seu reino? Principado, nem o principado, nem as potestades, nem armas forjadas. Quem poderá? Quem poderá? Não tem prevalecido. Já caiu o inimigo, o inferno foi vencido. Quem poderá? Quem poderá? Nem o principado, nem as potestades, nem armas forjadas. Quem poderá? Quem poderá? Não tem prevalecido. Já caiu o inimigo, o inferno foi vencido. Quem poderá? Quem poderá? Na sua casa, Deus se manifestará. na sua família, Deus se manifestará. na tempestade, Deus se manifestará. Se manifestará. Se manifestará. na angústia Deus se manifestará. e na dor Deus se manifestará. e no deserto. Deus se manifestará. 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 Yahvé se manifestará. Jireh se manifestará. Rafa se manifestará. Se manifestará. Se manifestará. Jireh se manifestará. Rafa se manifestará. Se manifestará. Se manifestará. Lembro quando encontrei tudo novo, o Senhor fez. Os abraços que senti me fizeram prosseguir. Várias vezes eu caí e o Senhor me levantou. Eu achava estar bem, mas me rendo. Me rendo
Paz do Senhor. Está iniciando agora mais uma programação da Superintendência da Juventude do Ministério Restauração. Esta programação serve para divulgar a palavra do Senhor. Você está acompanhando pela Rádio Restauração Online, que é um organismo de divulgação da palavra de Deus. E nosso pastor-presidente é o pastor Humberto Schmidt Vieira, o superintendente da juventude é o pastor Adriano Licidônio e o líder aqui da sede, nós congregamos aqui na sede internacional e o nosso líder é o presbítero Tiago Machado. Nós que estamos aqui, então vou começar apresentando a minha irmã Franciele, paz do Senhor. Paz, Senhor, Franciele. a todos. Glória a Deus. Também está conosco a nossa irmã Júlia, paz do Senhor. Glória a Deus. E eu que estou falando sou a irmã Késia. É uma bênção nós estarmos aqui, é uma oportunidade que Deus nos deu de compartilhar um pouco da sua palavra. E eu te convido, meu irmão, a você que está na sua casa, talvez está voltando de um culto abençoado, a você que pode interagir também conosco. A deixar no chat, escrever no chat qual a sua área, qual a sua congregação, que nós queremos saudar você ao decorrer desta programação, porque a sua participação é muito importante. Também peço você que pode a deixar o seu like, a compartilhar aquele jovem da sua área, a compartilhar ao seu amigo, aos seus familiares. E é que esta programação venha a ser de bênção para a tua vida. Este é o nosso desejo e eu sei que esse é o desejo, esse é o mesmo sentimento que está no coração do nosso Deus. Glória a Deus por isso. Então, antes de iniciarmos a falar sobre qual é o tema desta programação, antes de iniciarmos, já saudando alguns irmãos que já estão presentes conosco, eu vou pedir à irmã Júlia para nos levar a Deus em oração, levar esta programação em oração. Aleluia. Oremos então, irmãos. Você que está aí em casa também pode orar conosco. Senhor Jesus, estamos aqui, Pai amado, diante da Tua presença, Santo Senhor. Espírito de Deus, Nós queremos, Pai amado, que Deus, eu este peço, programa, Deus Senhor, amado, está por alcançando este meu vidas, irmão, por está esta minha alcançando irmã que lares, está está acompanhando, alcançando Senhor, esta pessoas. programação. E Fala, nós te pedimos, Senhor, Senhor, venha nos conforme a tua direcionar, Pai, vontade. pelo Teu Espírito Senhor, eu Santo. peço, Santo Que Espírito tudo, de Senhor, Deus, que não nós seja por vamos falar não força provenha humana, que de não nós, venha do mas nosso venha, intelecto, do Senhor, mas que seja o Teu Espírito Santo de Espírito Deus. ministrando aos Ah, corações. Deus, Ó que o Pai, Senhor age, possa nos Senhor, usar opera a conforme Tua a Tua obra. vontade, Deus. Sim, E que Senhor. vidas possam ser Em nome de alcançadas, Jesus nós oramos. edificadas, Senhor, Pai, pela Tua manifesta, palavra, Senhor, revela a e por Tua esta palavra, programação, descortina, Pai, Senhor, a Tua abençoada. palavra. Assim nós Senhor, oramos em em nome nome de de Jesus. Jesus. Amém. Amém, glória a Amém. Deus. Glória a Deus. Então, meus irmãos, antes de estarmos passando para um momento de louvor, vamos estar escutando um louvor, mas eu gostaria de pedir à irmã Franciele a ler qual que é a base bíblica do nosso tema de hoje. Você que pode também acompanhar a leitura da sua casa, ler juntamente com a nossa irmã Franciele. Glória a Deus. Mateus. É em Mateus, capítulo 14, o versículo 29. É muito conhecido dos nossos irmãos, creio que talvez você já conheça essa passagem, esse cenário, essa situação, mas esse vai ser o nosso versículo base dessa programação. Lá em Mateus, então, capítulo 14, versículo 29, diz assim: E ele disse, vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Até o 31? Até o 31. Reparando, porém, na força do vento, teve medo, e começando a submergir, gritou, Salva-me, Senhor! E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-o e lhe disse, Homem de pequena fé, por que duvidaste? Glória a Deus. Então, este é o versículo base do nosso tema, é a nossa base bíblica. E nós, antes de revelarmos o tema, então vamos estar
ouvindo um louvor e você tem esse momento para louvar juntamente também, compartilhar esta programação e deixar algum pedido de oração no chat, interagir conosco, enfim, a sua participação é muito importante. Receba poder de Deus, receba poder de Deus, receba glória. Tus pies arde mi corazón, a tus pies entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste y hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. A tus pies arde mi corazón, a tus pies entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste y hoy me postro a adorarte. Oh, no hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. Y aquí permaneceré, postrado a tus pies. Y aquí permaneceré a los pies de Cristo. Y aquí permaneceré, postrado a tus pies. Y aquí permaneceré a los pies de Cristo. No hay lugar más alto e grande que estar aos teus pés, que estar aos teus pés. Não há lugar mais alto,
que estar aos teus pés, que estar aos teus pés. Não há lugar mais alto e grande que estar aos teus pés, que estar aos teus pés. Não há lugar mais alto e grande que estar aos teus pés, que estar aos seus pés. Glória a Deus, não há melhor lugar do que estar aos pés de Cristo. Nesse momento já temos, irmã Franciele, 26 pessoas conectadas e já temos algumas participações no chat. Glória a Deus pela vida de cada um que Aleluia. está nos assistindo, que está se dedicando esse tempo para ouvir mais e aprender mais sobre a palavra de Deus. E aqui, então, está conosco o Robinson Santos. Ele mandou aqui algumas mensagens para nós e também tem um pedido de oração pela sua família. Nós vamos estar orando pela sua família, Robinson, mais para o final do programa. Se você também tem mais, não só o Robinson, mas se você está aí nos assistindo, também quer deixar o seu pedido de oração, pode ir colocando no chat que no final a gente vai estar orando por todos os pedidos também. Temos aqui, então, a participação... o Robson é de Alvorada. Glória a Deus. Temos aqui a participação de Michel Carlos. Também temos, ele é da área de Itajaí. De Santa Catarina, glória a Deus. Glória a Deus, é distante nos assistindo. Também temos a participação também da Paola Henke, de Santa Cruz do Sul. Glória a Deus. Nós temos também a participação da Marina Severo, Que é minha irmã. que é a irmã Glória a Deus. da Aleluia. Júlia, que está aqui conosco. Também temos a participação também da Victoria Adolfo, paz do Senhor. Aleluia. Paz do Senhor, Glória a irmã. Deus. E também temos a participação também da Aline Vieira, que está nos assistindo, participando também do programa. Glória a Deus. Também temos a Yasmin Cardoso, de Sapucaia do Sul. Caia. Glória a Que Deus. bênção. Então, você que tem também algum pedido de oração, nós vamos estar orando mais para o final. E no decorrer do programa, se tiver alguma dúvida, pode colocando aqui no chat que também nós vamos respondendo também. Glória a Deus. Glória a Deus. Tá, mas até agora a gente já orou, já ouvimos louvores, já adoramos a Deus, já lemos o versículo base da nossa programação, mas qual que é o tema, irmã Franciele? O tema que nós estaremos, então, falando hoje no nosso programa é motivação, foco, fé. O que tem te movido? Esse é o nosso tema. A irmã Júlia, nesse momento, vai estar trazendo um pouco sobre qual o significado da palavra motivação, qual a origem da palavra motivação. Perfeito. Então, meus irmãos, o que eu tenho anotado aqui? A motivação, ela é uma força interna ou externa que impulsiona, direciona e mantém o comportamento humano em busca de objetivos e satisfação de necessidades. E ela pode envolver, meus irmãos, tanto fenômenos emocionais, quanto biológicos, quanto sociais também. A motivação, eu tenho um pouquinho aqui também, ela é uma palavra que deriva do latim. A sua etimologia ela deriva do latim e significa justamente isso que a nossa irmã trouxe, que é esse ato de mover para realizar determinada ação. Aqui a gente leu, a irmã Franciele fez leitura de quando Pedro, diante daquela circunstância, eles estavam obedecendo. Primeiro, para os irmãos, eu vou contextualizar um pouco.
o que estava acontecendo quando chega este, como a gente leu esse cenário, mas o que acontecia antes disso? Jesus ele tinha multiplicado os pães à beira do rio, ele tinha feito muitos milagres, mas ele se ausenta para orar. E quando ele se ausenta para orar, ele fala aos discípulos: vocês vão e passem a outra margem, enquanto eu vou me ausentar e vou ficar aqui orando. E os discípulos prontamente reuniram, pegaram um barco e passaram a outra margem. Quando eles estavam passando para outra margem do lago de Genezaré, eles, de repente, de madrugada, começou a vir uma tempestade. E era uma tempestade que trouxe um certo temor. E naquela época, os irmãos sabem que não tinha luz da cidade, não tinha... Eles estavam no meio do lago, que esse lago ele é chamado de mar justamente porque ele tem muitas ondas e sopra o vento, enfim. E eles estavam lá no meio do lago e vindo o vento e uma escuridão total, e de repente começa a vir alguém caminhando por sobre as águas. Eles são tomados de pavor, os discípulos são tomados de pavor, só que Pedro, movido por algo, por uma curiosidade, ele pergunta: Senhor, se é o Senhor, ele identifica ali Jesus vindo sobre as águas, se é o Senhor mesmo, se o que eu estou vendo é real, se realmente o Senhor está vindo sobre as águas, então manda eu ir ter contigo, eu caminhar também por sobre as águas. E Jesus, ele lança uma palavra a Pedro: vem! E Pedro sai. Pedro é movido por isso. Pedro, ele começa a se mover, ele sai do barco. Eu não sei se naquele momento, irmã Franciele, irmã Júlia, se os discípulos não tentaram de alguma forma impedir. Não, Pedro, tu tá louco? O que tu vai... Na escuridão, tu nem tá vendo onde é que tu vai pisar e é água. Inclusive, irmã Kézia, os discípulos acharam que fosse fantasmas. Que fosse Isso fantasma. A Bíblia nos relata. Exatamente, imagina, tu vai... E Pedro foi. Pedro foi movido. Ele saiu do seu estado natural de inércia. Enquanto eu estudava sobre motivação, eu consegui ver um certo paralelo sobre a força na física. Porque a força, ela que determina a mudança de estado de um corpo. A força que é aplicada em... Por exemplo, eu pego esse caderno, eu aplico uma força para frente, esse corpo se move. E a motivação é justamente isso. É para a alma aquilo que a força é para a matéria. Um impulso que vence a inércia e leva possível um movimento em direção a um fim. Pedro foi movido por isso. E chegamos à segunda definição, sobre foco. Pedro também teve foco, porque ele viu Jesus vindo, ele focou os seus olhos em Jesus, e ele desfocou do resto, ele não deu ouvido aos que os discípulos estavam falando, ele focou em Jesus e ele foi. Só que em dado momento, a motivação que tinha o impulsionado a ir ter com Jesus, o foco que o havia tirado daquele estado, que o havia levado a dar alguns passos, a caminhar em direção a Jesus, não foi o suficiente. E Pedro começou a afundar, ainda que Jesus tivesse determinado uma palavra para ele: vem, Pedro. Pedro começou a afundar. Só que eu penso que Jesus e ele estavam tão próximos, ao ponto de que no momento que ele começa a afundar, ele clama por socorro, e Jesus estende a mão, levanta Pedro, socorre Pedro. E no versículo 31,
a Bíblia fala que Jesus diz: homem de pequena fé, por que você duvidou? E é aí que nós queremos chegar. O que tem nos movido? Se nós formos movidos, irmã Júlia, irmã Franciele, se nós nos mover apenas por uma força que vem de nós, por um querer humano, por um desejo, por um sentimento, ou se nós apenas nos autodisciplinarmos a algo, isto não é o suficiente. A nossa fé é pequena, porque vindo a dúvida, vindo outro sentimento maior do que este que me levou a ir ter com Jesus, este sentimento vai me arrebatar e vai me levar para longe de Jesus. Ou ainda, se eu mudo o meu olhar para outro lugar, se eu me disciplino, a mesma disciplina que me levou a ir ter com Jesus, o mesmo foco que me levou a ir ter com Jesus, vai ser a mudança de foco que vai me fazer afundar. Então, o que tem nos movido? Pedro, ele aprendeu com isso, que a fé, ela não vinha de uma simples motivação, ela não vinha de algo que provinha do seu intelecto, que não vinha... Não, a fé era algo muito superior a isso. Irmã Franciele, a Bíblia fala sobre a fé. É uma passagem muito conhecida. Em Hebreus 11, a irmã consegue fazer leitura dessa passagem? Essa passagem é bem conhecida, é uma das passagens que centraliza a nossa fé em Deus, que está lá em Hebreus 11, diz assim: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Glória a Deus. Esse versículo da fé é a base ao qual nós cristãos temos fé, ao qual nós cristãos nós cremos na palavra de Deus, aquilo que Deus tem nos dado para as nossas vidas. É através da fé que é esse versículo que embasa a nossa fé, a fé cristã. Que os antigos obtiveram um bom testemunho. Existem muitos exemplos bíblicos sobre homens que tiveram fé, que foram movidos por fé. Inclusive o exemplo de Noé. Perfeitamente. Que a irmã Júlia vai estar trazendo aos irmãos, que foi um homem que creu e que foi movido por isso. Aleluia. Se a gente vê, meus irmãos, em Gênesis, a gente consegue ler ali um pouco sobre o dilúvio, que Deus iria mandar, né? Porque ele estava irado ali com o povo, com a geração. E se vocês puderem também acompanhar aí na Bíblia de vocês, em Gênesis vai nos dizer, no capítulo 6, do versículo 13 ao 14, sobre o dilúvio que Deus mandaria. E Deus manda que Noé construa uma arca. E no capítulo 6 e versículo 22, até se a irmã Kézia e Franciele quiserem acompanhar, no capítulo 6 e versículo 22, a gente vai ver que depois de Deus ter mandado ele construir a arca, e Deus fez ali uma, digamos assim, que uma listagem de coisas que ele gostaria que tivesse na arca. Depois disso, ali no capítulo 6, no versículo 22, vai nos dizer: assim fez Noé, conforme tudo o que Deus lhe mandou, assim o fez. A gente consegue perceber a obediência de Noé após Deus ter mandado ele construir a arca. E com certeza também, eu me pergunto, será que foi fácil construir a arca? Era algo que eu estava meditando, pensando. Será que foi fácil construir a arca? Né, minhas irmãs? Muitos anos. Exato. Todo o esforço, todo o material que era necessário, tudo aquilo conforme Deus havia pedido, não era uma coisa como se um homem tivesse pedido.
Aquilo ali era Deus que estava mandando ele fazer. Então a gente sabe que para as coisas de Deus a gente se esforça muito mais. Fora os detalhes também, né? Porque Deus, ele foi bem preciso nos detalhes, o material, aquilo que era Perfeito. necessário para ele fazer. E ele tinha que ser bem detalhista e seguir tudo certinho conforme Deus ordenou, assim como diz o versículo, né? Perfeitamente. E aí, meus irmãos, o que a gente consegue perceber no capítulo 7 também, no versículo 1? Deus fala o seguinte: depois disse o Senhor a Noé: entra tu e toda a tua casa na arca, porque te hei visto justo diante de mim nesta geração. E no capítulo 6, no versículo 8, diz: Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Ou seja, Noé era uma pessoa que tinha uma vida de intimidade com Deus, que buscava Deus, e através dessa busca, Deus tinha um plano de salvação não somente para Noé, mas também para sua família. E a gente pode ver que trazendo um exemplo para os dias de hoje, que muitas das vezes uma pessoa só busca o Senhor. Uma pessoa dentro de uma família ali busca o Senhor. E através dessa pessoa, se ela seguir em obediência à palavra de Deus, ela pode salvar toda a sua família. Porque Deus ele vai olhar para aquela pessoa ali, assim como foi com Noé. Deus viu ele, achou nele um homem justo, ele achou graça diante dos olhos do Senhor. E a gente pode ver que Deus ali fez todo um plano de salvação para salvar tanto Noé quanto a sua família. Para mim, isso foi tremendo, irmãs, foi tremendo. Glória a Deus. Aleluia. E também ali a gente pode ver que não era algo fácil, né? Porque Deus disse para ele que choveria, que haveria o dilúvio, e não seria pouco tempo, né? E ele foi tratado como louco. É verdade, é verdade. Mas essa humilhação, digamos assim, né? E aí a gente pode ver que houve o dilúvio, né? Eles ficaram ali um dilúvio forte durante 40 dias, 40 noites, mais de 150 dias a Bíblia vai nos dizer que eles ficaram submersos, né? Então a água cobria ali a terra, a água cobria ali os montes, e a gente pode ver que não era algo fácil, eles tiveram que ficar dentro da arca, eles tiveram que ficar todo aquele tempo dentro da arca. E depois ali, no capítulo 7, no versículo 23, a gente pode ver que eu vou ler com os irmãos. Assim foi desfeita toda a substância que havia sobre a face da terra, desde o homem até o animal, até o réptil e até as aves dos céus. E foram extintos da terra, e ficou somente Noé e os que com ele estavam na arca. Então a gente pode ver que Deus salvou a família deles, né? Olha que coisa tremenda, através da obediência de Noé. Então olha como é importante a gente obedecer a Deus. Nós nos deixar ser movidos por fé. Tem até um Glória a detalhe Deus. também que Deus ele salvou Noé, a sua família e os animais. Então todos os que estavam ali com Noé foram salvos. E aqueles que estavam ali chamando Noé de louco, que estavam duvidando daquilo que Deus tinha falado, que não tiveram fé para acreditar naquilo que Deus tinha falado, que viria o dilúvio. Então, aqueles acabaram perecendo, mas Noé, sua família e todos os animais, todos que estavam junto com Noé foram salvos. Sabe algo que eu penso? É que talvez em algum momento alguém até tenha se questionado. Será que esse Noé, ele tá certo? Será? Porque não é possível alguém que passar mais de 100 anos construindo uma arca. Não deve ser loucura. Em algum momento, talvez, algum morador alguma pessoa, talvez os vizinhos dele, talvez devam ter pensado. Mas eles não caminharam. Eles até talvez tenham pensado. Mas escolheram não caminhar nisso, escolheram Perfeito. não é estar se movendo, não é estar fazendo isso, e talvez não seja uma loucura, mas não, até creio, talvez ele não esteja louco, mas não é tudo isso. Sim. Então, Noé, ele creu e ele obedeceu.
Ele andou por um caminho. Glória e ele a Deus. perseverou naquilo. Sim. Outro exemplo, meus irmãos, de alguém que é bem conhecido, é a vida de Daniel. Daniel, sendo um moço tirado da casa dos seus pais, sendo levado cativo para outro povo, tendo seu nome mudado, tendo a sua identidade trocada por uma identidade daquele povo que servia a ídolos, que era contra os seus princípios, que era contra... Mas ele, diante de tudo aquilo, ele poderia dizer, não, eu estou longe de casa, eu estou longe dos meus pais, eu já não sou mais um príncipe da casa do meu pai, eu vou esquecer os ensinamentos, eu vou esquecer esse caminho e eu não vou caminhar por este caminho. Mas mesmo lá na Babilônia, Daniel, ele assentou firmemente em seu coração de não se contaminar. E Aleluia. o porquê disso? O que movia esse jovem? Sim. Ele tinha dentro de si os mandamentos, ele guardava dentro de si os mandamentos. E de onde que a fé vem? A Bíblia fala que a fé ela vem do ouvir e ouvir da palavra. Palavra de Deus. A Aleluia. palavra de Deus, que ela é mais cortante do que toda espada de dois gumes. A palavra de Deus que discerne os pensamentos, as intenções dos homens. A palavra de Deus que tem o poder de trazer vida. A palavra de Deus que tem o poder de trazer a existência, de trazer ordem ao caos. A palavra de Deus que tem o poder de repreender vento, repreender mar. A palavra de Deus que tem o poder de trazer luz, porque no princípio da criação, a Bíblia fala que a terra estava sem forma e vazia e havia trevas, mas lá estava o Espírito de Deus se movendo por sobre as águas e no momento em que a palavra foi ministrada, disse Deus, haja luz, houve luz. Glória a Deus. E Aleluia. Daniel, ele estava firmado nessa palavra. Noé estava firmado na palavra de Deus. Olha, Noé, tu vai construir uma arca. Daniel, talvez, ouviu muitas vezes da sua mãe ou do seu pai, mostrando, meu filho, esta é a palavra que tu deve seguir. Meu filho, olha para esta palavra. Meu filho, Aleluia. atenta para esta palavra. E Daniel, quando se deparou com uma situação adversa, ele não teve medo. Ele não teve a sua motivação movida, ele não se deixou mover. Porque a nossa fé está firmada, a fé de Daniel estava firmada em algo que era inabalável, a palavra de Deus. Aleluia. A palavra de Deus que não passa e não precisa ser atualizada conforme os anos passam. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. A palavra de Deus não precisa... não, irmã Franciele. Aleluia. É que isso é para os tempos dos meus pais. É só para o tempo da igreja primitiva. Não, a palavra de Deus não passa, a palavra de Deus permanece. Aleluia. E está escrito na palavra que Jesus, ele é o autor e consumador da fé. Quando Pedro, ele estava naquela situação, certamente ele aprendeu com isto, e o mais importante é o ensinamento que Jesus trouxe a ele. Mas quando ele estava naquela situação, ele já havia visto Jesus, pela palavra, operar tantos milagres, dizendo, eu quero, fica limpo, eu quero. Jesus dizendo, vai, a tua fé te curou, vai, a tua fé te salvou. Ele viu isso tantas vezes acontecer. Ele viu Jesus repreendendo o vento, ele viu Jesus repreendendo o mar, ele viu tantos milagres, Jesus multiplicando pães e peixes. A mulher do fluxo de sangue também. né? Exatamente, ele viu tudo isso, ele estava presente com Jesus. Ele sabia do poder que a palavra de Jesus tinha, mas ele resolveu acreditar na sua motivação. Olha, Jesus, eu vou ir. E isto, meus irmãos, é algo terrível para nós. E que muitas vezes caímos nisto. De acreditar que é na nossa motivação, no nosso querer. A Bíblia fala que tanto querer quanto efetuar é de Deus, é Deus quem opera, é Jesus que é o autor e consumador da nossa fé. Não tem outro caminho. Jesus disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida. Hoje de manhã,
nós estávamos na Santa Ceia e o pastor trouxe uma mensagem tremenda sobre isso. Sobre quando, lá em João, capítulo 14, versículo 6, quando Jesus, ele começa em dado momento é levantado um questionamento e Jesus começa a falar: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E Felipe, ele se levanta e pergunta: tá, Senhor, então mostra-nos o Pai. Querendo um atalho, sendo que Jesus estava dizendo: eu sou o caminho, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Aleluia. Glória a Deus. Então, veja, Pedro, ele sabia de tudo isso. Só que ele caiu nesse erro como nós muitas vezes caímos. De acreditar: não, eu vou, irmã Franciele. Eu vou porque eu tenho força. Porque eu sou jovem. Porque eu nasci na igreja. Eu me criei na igreja. Eu tenho a minha cultura é uma cultura sadia. Os meus pais me educaram. Eu vou ser disciplinada e eu vou alcançar, sendo que Jesus, quando chega aquele jovem rico diante dele, falando bom mestre, e os irmãos sabem o que acontece, aquele jovem vira as costas e vai embora, triste para sua casa, porque não era o que ele esperava. E Jesus fala: olha, é mais difícil um rico passar pelo buraco de uma agulha, é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que o rico herdar o reino dos céus. E os discípulos se apavoram. Se é difícil para um rico, imagina para nós. E Jesus então declara: é impossível para o homem salvar-se a si mesmo. Mas aquilo que é impossível ao homem, aquilo que é impossível para o homem é possível para Deus. Glória a Deus. Então essa era a mensagem. Pedro, bastava ele acreditar no venha. Vem, Pedro. Sim. E era isso. Por isso que Deus fala, por isso que Jesus traz isso a ele. Apresenta isso diante dele. A tua fé foi pequena. Sim. Porque bastava tu crer que eu sou o caminho, que tu tinha que andar conforme a verdade que eu te declarei. Conforme a palavra que eu te declarei. Bastava Pedro caminhar conforme a verdade que já havia sido ministrada, conforme a verdade que já havia sido revelada. Era Jesus que estava caminhando por sobre as águas. Era Jesus que ordenou que ele fosse. Era Jesus que estava esperando e indo ao encontro dele. Mas Pedro teve medo. Pedro duvidou, teve medo das ondas, do vento, e o seu foco não foi o suficiente para sustentar a sua fé. E sabe, irmã Kézia, que desde ontem, no culto da juventude, a gente pode ver Deus falando sobre, voltando um pouquinho naquela questão das promessas. Deus não quer somente que a gente venha esperar que a promessa venha se cumprir. Deus tem falado bastante sobre a gente caminhar ao cumprimento da promessa, para que ela aconteça, e a gente se mover em direção a ela. Porque ontem o pastor lá de Porto Rico disse que ele sabia que ele seria pastor. E o que ele fazia para que aquilo acontecesse? Ele ficava perto dos pastores. Desde quando ele tinha ali aproximadamente 10, 12 anos, ele já sabia que ele seria pastor. Então ele disse que ele ficava perto dos pastores, vendo o exemplo dos pastores, para que ele pudesse aprender com eles. Então é algo que Deus tem falado bastante, eu acredito, com a juventude. E também hoje, o pastor Humberto falou que as pessoas elas querem algo, mas elas não querem se esforçar. Que nem tu tinha falado sobre a questão do caminho. Então, por exemplo, eu posso querer que uma promessa se realize na minha vida. Mas só um pouquinho, tu tá te esforçando? Tu tá jejuando? Tu tá se consagrando? Tu tá buscando a Deus para que no caso, se preparando seria a palavra certa. Tá se preparando para que essa promessa se realize na tua vida? Então, tu já sabe
aquilo que Deus tem contigo, mas existe um esforço. Se tu sabe que Deus quer te usar, existe um esforço que você precisa fazer para que Deus possa te usar. Né? Deus tem falado bastante sobre isso. E também a questão, agora trazendo o que a irmã Júlia pegou e falou sobre o pastor, que o pastor, ele tinha uma palavra, que ele seria pastor. E ele começou a se mover para isso. Mas ele também tinha fé. E ele começou a se mover, e hoje ele é pastor. Glória a Deus. Pela palavra que ele recebeu. Então, que nem a gente vê ali no nosso versículo ali que a gente leu sobre Mateus, sobre Pedro, quando ele ouviu Jesus, ele começou a andar, ele começou a se mover. Só que a fé dele acabou se tornando pequena, acabou se duvidando. E a palavra de Deus fala que a nossa fé tem que ser fé com convicção. Aleluia. Jesus falou para nós temos que ter a certeza, a convicção daquilo que Deus falou. Deus falou que vai ter um chamado para ser pastor, vai ter um chamado para louvar a Deus. Deus falou tantas promessas para nós e nós temos que ter fé e convicção. A gente não pode duvidar, né, Fran? A gente não pode duvidar, a gente tem que ter fé e convicção que aquilo que Deus falou para nós vai se cumprir. E a gente tem que mover atrás disso, da palavra que Deus nos deu. Amém. Tiago, ele fala que a fé sem obras, ela é morta. Mostra-me a tua fé sem obras e eu com as minhas obras te mostrarei a minha fé. Então, quando a gente fala de fé, alguns podem ter a ideia equivocada, que é, porque na teoria tudo é muito lindo, na teoria tudo é muito belo, mas a nossa fé, ela é provada pelos frutos. Porque eu ouço a palavra e a palavra tem que frutificar na minha vida. E por que muitas vezes ela não frutifica? Hoje o pastor, hoje pela manhã, ele trouxe um ensinamento sobre isso. Que é como a semente que é lançada à beira do caminho, que é pisada pelos homens, que vêm os pássaros e comem. Mas quando a fé encontra um coração adubado, um coração que está disposto a ouvir a palavra e crer sinceramente, e viver de acordo com esta certeza, porque é um fato, viver de acordo com esse fato, ela vai frutificar. E são frutos que a Bíblia fala, frutos esses do Espírito, que são frutos dignos de arrependimento, frutos de misericórdia, frutos de bondade, frutos de longanimidade, frutos de amor, frutos que é o Espírito Santo de Deus que opera nas nossas vidas. Às vezes a gente acha que a gente vai alcançar a fé pelo nosso intelecto, pela nossa força, mas não é assim. Quando Zorobabel, ele queria construir, ele queria trabalhar, Deus fala com ele através do profeta que a obra não seria realizada por força ou por violência, mas a ação do Espírito Santo. Aleluia. Quando nós estudamos os avivamentos que aconteceram ou lemos sobre a vida dos avivalistas, a gente vê essa característica de pessoas que se entregaram completamente, que deixaram de viver para si mesmos e buscaram se encher do Espírito Santo. Eles ouviram a palavra e creram. A gente vê isso na vida de Jonathan Edwards, a gente vê isso na vida de Charles Finney. Todos eles se entregaram, todos eles creram e passaram a andar conforme aquilo que creram. E há tantos testemunhos que a Bíblia fala até dos heróis da fé, homens dos quais o mundo não era digno de tê-los, que taparam a boca de leão, que a mesmo a fio da espada eles não negaram, mesmo diante da tribulação, da perseguição, diante da nudez, diante da fome, não negaram.
mas que assentaram firmemente, assim como Daniel assentou firmemente. Eu não vou me contaminar. Eu estou longe dos meus pais, eu estou longe do meu povo, mas eu não vou me contaminar. Porque eu tenho uma palavra no meu coração e esta palavra é que me impulsiona, essa palavra que me direciona, que dirige os meus passos. Porque a força do jovem não está simplesmente, porque o jovem é forte, ele tem um corpo forte, mas não, a força do jovem, diz a palavra, que vem do meditar na palavra. A força do jovem é da palavra. E sabe, irmã Kézia, também, que hoje, no culto de domingo, a gente pôde ver o irmão pregando sobre... Ele teve uma frase que ele falou que me impactou bastante. Ele disse, Lúcifer tinha tudo no céu e ele não conseguia glorificar Deus. E Jó, mesmo perdendo tudo, ele glorificou a Deus. Então tu vê que tremendo, né? Que é a gente entender que na vida cristã nem tudo vai ser só maravilhas. Nem tudo vai ser perfeito. Mas é a gente entender que a gente está caminhando em busca de um propósito. Em busca da nossa coroa. Que nem teve uma pregação essa semana que falou sobre isso. A gente está caminhando em busca da nossa coroa. A gente sabe o real propósito pelo qual a gente está caminhando. Então a gente não pode ser um cristão que ele é um cristão que não se decide, meio lá, meio cá, desanimado uma hora, depois feliz. A gente tem que estar firmado na palavra e entender que a gente vai passar sim por situações difíceis, que a gente vai passar sim por momentos difíceis, mas a gente está caminhando em busca de um propósito, em busca do céu. É isso que a gente almeja. Depois de toda essa situação aqui que a gente leu, de Pedro, dos discípulos, eles reconheceram ao final disso verdadeiramente este é o Filho de Deus, mas houve outra multiplicação. E a partir disso o povo começou a se reunir buscando que Jesus multiplicasse mais vezes pão, que Jesus, enfim. Perfeito. E Jesus, ele fala algo que escandalizou muitos e que fez com que muitos virassem as costas e saíssem. Só que Jesus olha para os discípulos e pergunta, e vocês? Vocês também não se escandalizaram com isso? Vocês também não vão fazer como esses que estão me deixando? E Pedro finalmente, após ter entendido essa revelação, ele começa a declarar, aonde nós iríamos se somente o Senhor tem as palavras de vida eterna? Justamente Pedro, que afundou porque lhe faltou fé para crer na palavra de Jesus. Agora ele estava declarando aonde eu iria, se somente o Senhor tem as palavras de vida eterna. Glória a Deus. Não Tremendo. tem outro lugar. Tremendo. E olha, eu posso te desafiar. Se você for na filosofia, se você for aplicar a tua mente e focar na ciência, e estudar os astros, e estudar a matéria na química, e estudar e ir para as linguagens, e estudar as literaturas, e em nenhum lugar, você vai encontrar alguém que tenha palavras de vida eterna, alguém que traga certeza, alguém que traga a verdade. Porque somente Jesus é o caminho, é a verdade e é a vida. Então eu posso te desafiar a ir, mas eu já te digo que onde quer que você for, se você sair neste mundo, buscar nos seus afetos, buscar nos seus desejos, nunca você encontrará algo que sacie como Jesus, o pão vivo. Nunca você encontrará alguém que possa lhe dizer, venha e esta palavra se cumprir.
nunca, em nenhum lugar você encontrará alguém que tenha o poder de, pela sua palavra, trazer à existência algo que que ainda não existe. A palavra de Deus nos diz que o universo foi criado de algo que não é visível. Então, Exatamente. algumas pessoas acreditam que o universo foi criado a partir de alguma coisa visível. Mas não. O universo foi criado a partir de algo que não era visível. Que não é visível. Então, onde quer, seja para algo, não há outro lugar. Não há outro lugar. E se o que tem te movido é os seus afetos, se o que tem te movido é o teu intelecto, por amor à tua alma, nós estamos aqui te alertando que se você continuar desta maneira, tal como aconteceu com Pedro, a onda, o vento, as desilusões, as expectativas que não foram cumpridas, tudo isso te fará afundar. E eu posso falar como alguém que já viveu isso. Eu posso lhe falar como alguém que já passou pela depressão, como alguém que já passou, porque eu até aqui dentro da igreja eu saí e tentei buscar, mas não tem, irmã Franciele. Torabagá. Não tem para onde nós, não há como, se somente o Senhor tem as palavras de vida eterna. Não é na nossa força. Nós precisamos entender isto, que a nossa força, ela vem da palavra. O autor e consumador da nossa fé é Cristo Jesus. A fé sem obras, ela é morta. Nós precisamos do Espírito Santo nos ensinando, nós precisamos do Espírito Santo revelando os mistérios. A Bíblia fala que aquilo que o olho não viu, aquilo que o ouvido não ouviu, aquilo que não subiu ao coração dos homens, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E aqueles que o amam obedecem os seus mandamentos. Aqueles que o amam meditam nos seus mandamentos, dia e noite. Nós vemos o exemplo de Davi. Nós vemos tantos outros exemplos. E é certo que se você se mover por fé, a fé te fará prosperar. A fé te guardará. Porque aqueles que confiam no Senhor, eles correrão sem se cansar, caminharão sem se fatigar e subirão com asas como que de águias. Aleluia, glória a Deus. Algo que não é natural. Isto Deus opera nas nossas vidas. Tem aquele versículo também que diz, né, que os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Para sempre. Imagina, né? É uma certeza, é tu entender que tu tá firmado na palavra. É a convicção. É a convicção de Quando que a gente nada vai tem- te abalar. Quando a gente tem a convicção, não tem nada que abale. Até como aquele exemplo da mulher com fluxo de sangue, ela tinha convicção que ela seria curada. Porque ela se moveu, mas ela tinha fé. Ela não se importou com as pessoas que estavam falando na volta dela, para ela não ficar ali. Ela não se importou com a multidão empurrando ela. Ela tinha fé, ela se moveu. Se eu tocar em Jesus, eu vou ser curada. Ela tinha aquela fé que somente se ela tocar, ela ia ser curada. Ela tinha a convicção Aleluia. daquilo que ela estava buscando. Aleluia. Ela teve um foco, né, irmã Fran? Ela teve um foco e se moveu em busca daquilo. Glória a Deus. Mas a gente não pode buscar também a Deus querendo que Ele supra as nossas necessidades, querendo que, somente isso no caso, que Ele supra as nossas vontades humanas, né? Porque Deus, Ele não é que nem o irmão Humberto usou hoje o exemplo, né?
do gênio que vai lá, a gente pede e realiza todos os nossos desejos. Deus, ele não é assim. A gente não pode buscar a Deus querendo que as nossas motivações pessoais se cumpram, querendo que os nossos desejos se cumpram. A gente tem que buscar a Deus por quem Ele é. E ainda que ele não faça. Porque Jó ele se deparou com isso. Imagina, a esposa dele chegou diante dele falando: Jó, amaldiçoa o teu Deus e morre. Tinham perdido casa, tinham perdido os bois, o gado, tinham perdido os filhos, tinham perdido tudo. Mas Jó declarou: fala como louca, mulher. Nu eu vim do ventre da minha mãe e nu voltarei. Aleluia. Então, se Deus quiser me tirar dessa situação, se Deus não quiser, o que Ele fizer, não importa. Em dado momento, quando Jó é pressionado pelos seus amigos que estavam ali, não como amigos, não para ajudá-lo, mas para acusá-lo, ele se levanta e ele declara: bem sei que o meu Redentor vive e que ainda irá se levantar. Então ele tinha essa certeza, que mesmo que Deus não respondesse às suas expectativas, mesmo que não acontecesse da forma que ele esperava, ele tinha um Redentor. E este Redentor iria se levantar. Este Redentor estava vivo. Este Redentor não o tinha desamparado, porque ele não tinha nada. Ele veio para essa terra sem nada. Sim. Ele havia recebido de Deus aquelas riquezas. Ele havia recebido de Deus os seus filhos. Ele não tinha nada. E Deus deu. E agora Deus tomou. Mas isso não era algo que preocupava a sua alma, porque ele tinha a sua fé fundamentada em Deus. Ainda Deus fazendo ou não, Deus é Deus. E a gente sempre... Claro, Deus, ele tem todo o poder nas suas mãos para nos abençoar, para a gente ser próspero. Mas e se Deus não quiser cumprir com o desejo que está no nosso coração? E se Deus não quiser fazer aquilo que a gente tanto sonha, tanto almeja, será que a gente vai continuar glorificando a Deus? Será que a gente vai continuar amando a Deus? Porque a gente não pode adorar pelas coisas que Ele nos dá. Tá certo que Ele nos abençoa, que Ele prospera a nossa vida, mas a gente não pode adorar somente se Deus nos der. Se Deus também não nos der e não quiser cumprir com o desejo do nosso coração, amém. A vontade é dele. E Jó, ele entendeu isso. No momento que ele entendeu que as coisas que ele tinha, Deus tinha dado para ele. E as coisas que ele tinha perdido também foi permissão de Deus. E ele entendeu isso. Que ele amava a Deus não por aquilo que ele tinha, mas por Deus ser Deus. Tanto que essa experiência que Jó passou foi tão forte na vida dele, que no final ele fala que ele só ouvia falar, mas agora ele conhecia a Deus. Então é isso que nós temos que ter, amar a Deus não só por aquilo que Deus abençoa a nossa vida, aquilo que nós temos, mas será que a gente vai conseguir também amar a Deus aquilo que, quando a gente não tiver, aquilo que nós desejamos no nosso coração? E Jó conseguiu entender isso. Eu tenho, Deus tirou, Deus me deu, Deus tirou. E mesmo assim, ele continuou amando a Deus. E muitas pessoas são apegadas na riqueza, né? Muitas pessoas. Então, que nem a irmã Kézia tinha falado, que é mais fácil um camelo passar por um buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Porque a riqueza, ela pode ser, sim, um impedimento para que a gente não venha entrar nos céus. Porque o ser humano, ele é muito apegado ao dinheiro, ele é muito apegado às riquezas. Aos bens materiais. Aos bens, né, irmã Fran? E a gente acaba esquecendo que tudo isso vai ficar. Tudo isso fica. Quanta gente corre a vida toda por coisas materiais. E aí, quando vê no outro dia lá, né, não sabe o dia de amanhã, Deus recolhe, Deus, enfim. E a vida é muito passageira, né, para a gente se preocupar somente com isso. A nossa confiança tem que estar na palavra.
para sermos fortes, para sermos purificados, tem que estar na palavra. E qual é a revelação da palavra? Jesus Cristo, o verbo que se fez carne, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Nós precisamos meditar na palavra para conhecer mais sobre o verbo que se fez carne, para que esta fé possa crescer como um grão de mostarda, que sendo pequenininho, sendo um menor de todos os grãos, ele, uma vez plantado, quando ele começa a crescer, ele se torna maior de todas as hortaliças. Então, para que esta fé possa frutificar, nós precisamos ter o nosso coração adubado, o nosso coração preparado, o nosso coração aberto, humildade para receber a palavra. Porque se eu não tiver humildade, seja em qualquer área da minha vida, por exemplo, no estudo, tem uma frase muito famosa de um certo filósofo que ele fala: só sei que nada sei. E se tu não reconhecer isso quando estiver estudando algum assunto novo, só sei que nada sei, acontece que tu não vai sair do lugar. Porque quanto mais tu estudar aquele assunto, mais tu vai se deparar com a tua falta de conhecimento naquele assunto. Tu diz em conhecimentos gerais? Isso, conhecimentos gerais. Sim. Quanto mais, por exemplo, eu lembro de quando eu cheguei a primeira vez na minha aula de cálculo. Eu nunca tinha me deparado com aquilo. Aquilo, para mim, foi um vexame, foi uma vergonha, porque eu percebi, meu Deus, como que eu nunca me deparei com isso? Como que eu pude estar andando na ignorância até agora? E agora o que eu faço? É tão difícil esse conhecimento. E quanto mais tu vai buscando isso, tu vai ver que esse conhecimento, ou ainda como a Bíblia fala, já deixando esse assunto de lado, o conhecimento da verdade, ele liberta. Porque tu começa a perceber a tua ignorância e aqueles sofismas, aqueles enganos vão sendo tirados da tua vida. E aquilo que tu achava que tu sabia, na verdade, tu não sabia. Só sei que nada sei. E com isso, tu começa a crescer. Com isso, tu vai crescendo. Crescendo, por exemplo, na graça e no conhecimento de Cristo Jesus. A verdade, ela tem esse poder. A verdade tem esse poder. O conhecimento tem esse poder. Então, a gente precisa ter o nosso coração dessa forma, um coração humilde para reconhecer, olha, Senhor, eu não sei. O Senhor sabe. Imagina eu, irmã Franciele, com os meus 20 anos, eu vou tentar aconselhar aquele que é o Criador dos céus e da terra. Eu vou dizer, não é assim que se faz. Não, da minha forma é melhor. Da minha maneira é melhor, porque os meus pais me ensinaram assim, não é assim que se faz. Não há quem é o seu conselheiro. O apóstolo Paulo escreve, ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria quanto do conhecimento, quão insondáveis, Senhor, são os teus caminhos. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. E na palavra de Deus, né, irmã Kézia, a gente encontra, irmã Fran também, a gente encontra resposta para tudo. A gente encontra resposta para a criação, a gente encontra resposta sobre também a história dos nossos antepassados, enfim, a formação de como as coisas se formaram historicamente. A gente encontra resposta para basicamente tudo, para o futuro, para o presente. A gente encontra resposta para tudo. E a palavra de Deus também, ela sempre será, não importa os anos que se passarem. Ah, mas isso foi lá em 1900. Não importa os anos. Ela sempre vai estar atualizada com o nosso hoje, com aquilo que nós estamos vivendo. Às vezes a gente está com dúvida de certa coisa. Que será que caminho eu vou tomar? Que decisão eu vou tomar? Tu vai ler a palavra assim, a palavra que foi escrita anos e anos atrás.
Aí tu pensa assim, não, isso aqui é para aquele tempo, não, que dali ela ainda ela válida hoje, ela ainda funciona hoje, ela é viva, ela é eficaz, ela não é ultrapassada, ela ainda ela é ativa, então ela faz um efeito nas nossas vidas no dia de hoje. Mesmo ter passado tantos anos, ela ainda está ali viva e eficaz nas nossas vidas. Glória a Deus, esse é o poder da palavra. Então, para receber esta fé, para nos mover por fé, a gente precisa deixar toda a força que a gente possa crer que haja em nós, tudo aquilo que a gente pensa que a gente pode alcançar pelo nosso braço e nos humilhar diante de Deus, nos humilhar diante da sua potente mão, nos humilhar com sinceridade, assim como a Bíblia fala, de não rasgar as nossas vestes, mas o nosso coração diante de Deus, ter o nosso coração rendido à palavra. E quando Jesus, quando ouvirmos a palavra, quando ouvir a palavra sendo ministrada, a andar conforme a palavra, andar nesse caminho e não resistir à palavra, não resistir à verdade, Aleluia. não endurecer o nosso rosto. Se Jesus disser para ti, faça isso ou faça aquilo, nós precisamos estar mais sensíveis a isto. Sensíveis à voz do Espírito Santo, e assim a nossa fé será o que Tiago escreveu: fé com obras. E pelas obras a fé será demonstrada nas nossas vidas. E como luzeiros resplandecendo neste mundo, como sal da terra, como luz do mundo, fazendo a diferença, andando de acordo com a palavra de Deus. Nós precisamos disso. Glória a Deus. Aleluia. E que através Glória a também, Deus. né, irmãs e irmãos que nos acompanham, através da palavra a gente possa ler, ver o que Deus já realizou e acreditar também que Ele vai realizar na nossa vida. Eu vejo assim que a nossa igreja ela caminha muito em direção a viver milagres e a ver Deus fazer coisas que nem Deus fazia antigamente. Acho que vocês entenderam mais ou menos a minha colocação. Então, você que ainda não viveu um milagre, caminhe em obediência à palavra de Deus e você vai viver este milagre, por mais impossível que ele pareça. Eu vejo que a gente caminha muito em direção a viver milagres e coisas extraordinárias, que para muitos não tem sentido, não tem lógica, mas para Deus, que nem a palavra de Deus diz em Lucas, se eu não me engano, para Deus nada é impossível. Nada é impossível. Glória a Deus. Então, meus irmãos, nesse momento, a gente vai estar escutando mais um louvor. E depois a gente volta para saudar os nossos irmãos. Sei que há mais participações aqui no chat. Também Glória a Deus. a conclusão desta programação. Mas você não saia daí. Você tem agora a oportunidade de compartilhar, se tem alguma dúvida também, escrever no chat. Enfim, compartilhar um versículo, um testemunho. Porque como nós já dissemos no início dessa programação, a sua participação é muito importante. Então, neste momento, vamos estar escutando um louvor, mas não saia daí.
revelas a mim, tu te 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 revelas a mim. Jesus para curar. Há poder no nome de Jesus para libertar. Há
poder no nome de Jesus para santificar. Há poder no nome de Jesus para salvar. Há poder no nome de Jesus para curar. Há poder no nome de Jesus para libertar. Há poder no nome de Jesus para santificar. Há poder no nome de Jesus para salvar. Há poder no nome de Jesus para curar. Há poder no nome de Jesus para libertar. Há poder no nome de Jesus para santificar. Eu vou clamar, eu vou clamar, eu vou clamar, eu vou clamar, porque quando eu clamo, tu te revelas a mim. Eu vou clamar, eu vou clamar, eu vou clamar, eu vou clamar, porque quando eu clamo, tu te revelas a mim. O que seria de mim? Sem ti, Jesus. Sem ti, o que seria? Que seria de mim? Sem ti, sem ti, sem ti. O que seria de mim? Sem ti, sem ti, sem ti. Sem ti eu sou vazio. Eu não sou nada. Eu não tenho nada. Não tenho nada. Sem ti eu sou vazio. Eu sou nada. Eu não tenho. Se eu não te adorar, se eu não te louvar, se eu não te servir, se eu não te obedecer, se eu não te amar, o que seria de mim? O que seria de nós sem ti? O que seria? O que seria? O que seria de mim? O que seria? Sem ti. O que seria de nós sem teu amor? Sem ti. O que seria de mim? Sem ti. Sem ti. Sem ti.
podemos viver sem a presença de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Então, já tem mais irmãos participando conosco, irmã Franciele. Temos aqui, então, mais alguns irmãos que estão participando, que é o Miqueias Castro, a Flávia Josiane, para quem não sabe, é minha irmã, que está Glória a nos Deus, assistindo. que Deus Glória a abençoe. Deus. Aleluia. Também temos também o Jorge Wolf. Nós temos também a Leila Do Espírito Cardoso. Santo, glória a Deus. Glória a Deus. A Natiele Marques. A Nath. Paz, Nath. Glória a Deus. Também nós temos também o Juarez Freitas, que está nos assistindo. Glória a Deus. Elias Darlan também, da área Bagé. Glória a Deus. Glória a Deus. A irmã Ivonira, minha mãe. Que Deus abençoe. Paz, irmã. Glória a Glória a Deus. Deus. A Tayane Dias também está nos assistindo. Da área Guaíba. O irmão de São José Batista, Santa Catarina, Valmir Soares. Glória a Deus. Glória a Deus. O irmão Daniel Restelli também está nos assistindo. Aleluia. Glória a Deus. A irmã Samara Graciele Castanho, que Deus abençoe. A irmã Keula Rosa também é a irmã da Glória a Késia. Está Paz, nos irmã assistindo. Keula. Glória a Deus. Também, para quem não sabe, a irmã Késia também está nos bastidores, nos escutando também presencialmente. A irmã Keula. Desculpa, a Keula. O irmão Hugo, glória a Deus também. Irmão João Mariano, paz do Senhor. Eu acredito que seja do Paraguai. Glória a Deus, Glória que a Deus Deus. O abençoe. irmão Amém. Maicon Vargas também está nos assistindo, acompanhando. Glória a Deus. Glória a Deus. A irmã Regina Ramos, glória a Deus. Leandro Leira também, glória a Deus. Eu acredito que a irmã Elisete da Silva também está nos Paz, acompanhando. irmã. Glória a Deus. Acredito que sejam esses os nossos irmãos, que Deus abençoe também os nossos irmãos que estiveram participando, aqueles que assistirão depois desta programação ao vivo. Então, neste momento, vamos estar orando para encerrar esta programação. Eu agradeço a participação de cada um, que esta programação venha a ser de bênção para a tua vida, que o Espírito Santo possa continuar ministrando ao teu coração esta palavra, assim como ele tem ministrado nos nossos corações. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Irmã Júlia, consegue dirigir esta oração final? Amém. Tem algum pedido de oração, gurias, para já incluir? Então, orar pela família do Robson e orar pela família do Michel Carlos. Michel e Robson. Amém. Vamos orar então, meninas. Glória a Deus. Você aí de casa pode orar também conosco. Senhor Jesus, nós te damos graça, Pai, por este fim, deste programa. Nós te agradecemos, Senhor, porque nós cremos, Pai amado, na Tua palavra. Deus, a fé, ela vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. Eu te agradeço, Senhor, porque hoje o Senhor nos ensinou, porque hoje o Senhor, Pai amado, nos mostrou que nós temos que estar fundamentados na Tua palavra, não em uma motivação humana, não em um foco humano, mas nós temos, Senhor, que estar, Pai amado, firmados, Senhor, na Tua palavra, Senhor. Aleluia. Nós, Pai, incluímos nessa oração a família do Robson, a família do Michel, Senhor. Nós te pedimos, Pai amado, entra, Senhor, dentro destes lares. Pai amado, venha, Senhor, suprir com todas as necessidades, Pai amado, e que o Senhor, Pai amado, possa, Deus, entrar com providência lá, Pai amado, abençoar, Senhor, a cada um deles, a família de cada um, Senhor. Nós te agradecemos, Deus, por mais um programa debaixo da graça de Deus e debaixo da vontade de Deus. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Também entrou aqui o irmão Gabriel e Paula, que está nos acompanhando. Que Deus abençoe. Amém? Neste momento, então, vamos estar nos despedindo. Glória a Deus. Paz, oração E união. Deus abençoe. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus.